Fala pessoal, tudo beleza? Professor Rickey Félix para mais uma videoaula aqui do canal sobre trigonometria. Hoje nós vamos falar sobre arco de circunferência. Imagine aqui um móvel, um carro, uma bicicleta percorrendo esta circunferência neste sentido aqui, pessoal. Neste sentido, este móvel percorre no sentido anti-horário, tá? Aqui nós temos duas extremidades que são os pontos. Então eu tenho um ponto A e tenho um ponto B que delimita o caminho percorrido nesta circunferência. Bom, mas este móvel também pode percorrer neste outro sentido, que é o sentido horário. Então tem um sentido horário que vai me dar um modelo de arco. E tem um sentido anti-horário que vai me dar outro arco. Se o móvel percorrer neste sentido, nós vamos falar que este é o arco AB. Este é o arco AB, tá? Que seria este sentido aqui, ó. Dentro dessas duas extremidades, que são os pontos A e B. Se percorrer neste outro sentido aqui, pessoal, ó, nós vamos ter novamente essas duas extremidades, que é o A e B. Mas agora nós temos um arco BA. Agora nós temos um arco BA que corresponde ao outro sentido. Vamos falar de ângulo central. Bom, o importante aqui é a gente colocar na cabeça que o ângulo central ele depende somente da abertura deste arco, tá? Então ele pode ser esse ângulo ou pode ser esse ângulo de fora, mas o que determina ele é somente a abertura, quanto que esse ângulo vai abrir ou vai fechar. Não tem nada a ver esse ângulo com o tamanho do raio, nem o tamanho do próprio arco, tá? O ângulo é o mesmo, tá? Por exemplo, se eu tenho uma circunferência pequena, este ângulo tá aqui, ó, mas é o mesmo. Ó, independente do tamanho da circunferência, independente do tamanho do arco, independente do tamanho do raio. Então presta atenção aqui. Esta circunferência pequena tem o mesmo tamanho do ângulo. Olha aqui o ângulo aqui, ó. É o mesmo tamanho do ângulo. Então esse conceito tem que ficar gravado na cabeça. Unidades de medidas. Para medir arcos e ângulos, utilizamos o grau e o radiano. Então vamos falar aqui de grau, tá? Nós temos que entender que a circunferência tem 360 graus. Então cada grau é um pedacinho da circunferência. Então 1 grau corresponde a 1 sobre 360 graus. Quer dizer, um pedacinho dessa circunferência. Aí nós chegamos também à conclusão que 1 minuto é igual a 1 sobre 60 do grau. E 1 segundo corresponde a 1 sobre 60 do minuto. Daqui a gente tira aquela conclusão que 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 minuto corresponde a 60 segundos, certo? Radiano. Em uma circunferência, o ângulo corresponde a 1 radiano é aquele cuja abertura compreende um arco com comprimento igual da circunferência. Então, radiano é o seguinte, existe um ângulo, olha aqui, ó, este ângulo tal que o tamanho do arco, que é esse aqui, ó, o tamanho do arco, seja exatamente o mesmo tamanho do raio. Então, se eu pegar esse arco aqui, ó, e abrir esse arco, quer dizer, esticar esse arco, o tamanho do arco vai ser exatamente R. Exatamente R, que é o tamanho do raio. Então, o arco é o mesmo tamanho do raio. Agora vamos falar de comprimento da circunferência. Bom, a gente sabe lá da geometria plana que o comprimento da circunferência é determinado pelo comprimento igual a 2πr. Quer dizer, o comprimento depende somente do tamanho do raio. Então, se a gente considerar a medida do ângulo de 1 rad, né? Então, o comprimento é 2π rad. 2π rad. Então, daqui nós já tira algumas conclusões e algumas relações que nós temos que aprender de cabeça. Por exemplo, 360 graus, porque aqui está em graus, ó, 360 graus corresponde a 2π rad.
180 graus corresponde a π rad. Esse nós temos que saber, tá? 90 graus corresponde a π sobre 2 rad, quer dizer, radiano. Então, pelo menos essas 3 unidades, a gente tem que descobrir, a gente tem que decorar. Daqui para frente, o restante a gente descobre através de regra de 3, proporção e assim por diante. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente treinar um pouquinho sobre essa definição. Expressar 300 graus em rad. Então, olha aqui, ó, π radiano corresponde a quê? 180 graus. Então, quero saber quantos radianos corresponde a 300 graus. Então, aqui é igual a x radiano. Bom, é uma regra de 3, né? Uma proporção, uma regra de 3. Então, aqui nós temos aqui, ó, 180 que multiplica x, 180 que multiplica x, e aqui 300 que multiplica π. Bom, se eu isolar o x, que é o objetivo, vai ser 300π dividido por 180. Eu posso cancelar aqui, ó, vai ficar somente x é igual a 30 sobre 18. Eu vou passar para cima aqui, senão não vai ficar fácil da gente visualizar aqui, ó. E aqui permanece o π, tá? Então, nós temos aqui π, 30π sobre 18. Eu posso simplificar? Posso. Posso simplificar por 3? Vai ficar 10π sobre 3 vezes 6, 18. E agora eu vou simplificar por 2 para finalizar, né? 2 vezes 5, né? E aqui 2 vezes 3. Então, 300 graus corresponde a 5 sobre 3 radianos. 5 sobre 3 radianos. Então, tá aí. Exercício bem bacana, né? Expressar π sobre 4 radianos em graus. Então, mesma coisa, ó, eu tenho π radianos, corresponde a 180 graus. Corresponde a 180 graus. Agora, eu tenho π sobre 4 radiano corresponde a quantos graus? A quantos graus? X graus. Vou fazer o mesmo procedimento, multiplicar cruzado. Então, eu vou ter aqui, ó, π que multiplica x, e aqui, ó, π sobre 4 que multiplica 180. Bom, meu objetivo é isolar o x, né? Eu vou deixar o x quietinho aqui e vou passar, ó, vou passar o π para o outro lado, ó. π sobre 4 vezes 180, e esse π aqui eu vou passar dividindo. Então, ficou simples, pessoal. Mais uma vez, eu vou passar para cá. X é igual a que 180 sobre 4, porque o π eu cancelei, né? Eu fiz a divisão. 180 dividido por 4, 45 graus. 45 graus, não é por cento. Então tá aí a resposta. Beleza? Vamos fazer mais um exercício para a gente ficar fera. Olha, um exercício bem interessante aí, ó. Expressar 22 graus e 30 minutos em radianos. Bom, como nós vamos resolver isso? Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, ó. Π radiano corresponde a 180 graus, né? Π radiano corresponde a 180 graus. Bom, aqui eu tenho minutos. Eu acho que seria interessante transformar tudo em minutos, olha. Então, π radiano é igual a 180 vezes 60, porque cada grau é 60 minutos. 180 vezes 60 é 10.800. Então, 10.800 minutos. Então, eu já tenho aqui, ó, que π radiano corresponde a 10.800 minutos. Beleza, vamos guardar essa informação aqui para a gente usar posteriormente. 22 graus e 30 minutos. Vamos transformar agora, pessoal, ó, 22 graus eu vou multiplicar por 60 e eu vou somar com esses 30 minutos. Desta forma, eu acho tudo em minutos, né? Acho tudo em minutos. 22 vezes 60 é 1.320. Então, eu tenho 1.320 minutos, né? Mais 30
minutos. Bom, esse total aqui, ó, mais 30 minutos, é 1.350. Então, isso corresponde a 1.350 minutos. Bom, agora ficou fácil, né? Presta atenção, ó, vou passar para cá. Agora nós vamos usar a nossa regra de 3. Se π radianos corresponde a 10.800 minutos, quanto que vale 1.350 minutos em radianos, né? Que seria x radianos. Agora nós vamos multiplicar cruzado, né? E nós vamos chegar aqui, ó. O rádio é unidade, então não precisa permanecer aqui, ó. 10.800x, e aqui 1.350 π. Isolando o x, que é o nosso objetivo, 1.350 dividido por 10.800. Bom, fazendo essas contas aqui, ó, se vocês perceberem, 10.800 é múltiplo de 1.350. Então aqui vai dar 1/8π. É só dividir, pessoal. Não vou perder muito tempo com isso. Então, resolvemos mais um exercício, transformando aí graus, minutos e assim por diante. Exercício bem inteligente esse aí, tá? Então, até o próximo vídeo e tchau, valeu!